Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Hoje nós vamos falar de transformações de unidade de velocidade, ou seja, nós vamos falar de velocidade instantânea. Tá? Aproveita para assistir as videoaulas anteriores. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, um gostei aí para ajudar na divulgação. Tá? E vamos à vinheta. Muito bem. Sobre a transformação de unidade, como você queira velocidade instantânea, vou dar para vocês algumas dicas muito importantes, tranquilo. Depois eu mostro uma demonstração para vocês. Tá? É comum você andar no trânsito e você ver aquelas placas sinalizando velocidade máxima, 60 km por hora, 30 km por hora, 100 km por hora, dependendo da região e da rodovia também. Tá? Eu vou dar uma dica para vocês que no SI nós utilizamos metros por segundo. Como você transformar quilômetros por hora em metros por segundo e também metros por segundo em quilômetros por hora, utilizando a nossa relação prática, simples, tá? De transformação de unidade de velocidade. Primeira coisa que você precisa ter lá no seu caderninho. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, ou seja, aquela placa que você vê lá, 30 km por hora, você quer saber qual é a velocidade em metros por segundo, basta você dividir essa grandeza, ou seja, este valor, por 3,6, tá bom? Se a placa diz para você 30 km por hora, você pega 30, divide por 3,6 e você já vai ter o resultado, qual é a velocidade em metros por segundo, ou seja, qual é a velocidade instantânea. Tá? Uma outra relação é você fazer o contrário. Se você transforma quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por 3,6, então significa que transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você precisa aplicar o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então vamos lá. Imagina que você tenha uma placa de trânsito que dá para você, uma placa de trânsito, um problema matemático, físico, né, que dá para você velocidade em metros por segundo 17,8 metros por segundo. Se você quer saber qual é a velocidade em quilômetros por hora, basta você pegar 17, alguma coisa e multiplicar essa 17,5, por exemplo, multiplicar por 3,6, que você encontra o resultado da velocidade instantânea em quilômetros por hora. Tranquilo? Muito simples. Olha o esqueminha aí. Imagina que você queira saber qual é a relação de quilômetros por hora em metros por segundo. Ou seja, se você tem quilômetros por hora e quer chegar em metros por segundo, você divide por 3,6. Agora, se for o contrário, você tem metros por segundo e quer chegar no resultado em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Tranquilo? Coloque esse esqueminha no caderno para ficar bem tranquilo, tá? Vamos para uma pequena demonstração. Por que 3,6? O que tem a ver, professor, 3,6? Muito simples. Você sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E que 1 hora é 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Portanto, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Olha o que eu estou falando. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Você cancelando os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, só para simplificar, vai ficar 10 dividido por 36. E 10 dividido por 36 é 3,6. Tá bom? Então, olha só. Quilômetros por hora é igual a 1 metro a cada 3,6 segundos. Tudo bem? Isso equivale a dizer para você, isolando, deixando só metros por segundo do lado direito, no caso que você está assistindo do seu lado, do lado direito do vídeo, passando 3,6 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, você vai ver que a cada 3,6 km por hora você tem 1 metro por segundo. Daí que vem 3,6 km por hora para metros por segundo. Bem tranquilo, né? Show de bola. Olha um pequeno exemplo aí para a gente exercitar. Tá? Um avião voa de uma cidade a outra. Lembrando, quando a gente está falando de velocidade, a gente tem um deslocamento feito em uma determinada trajetória, tá? Uma cidade para outra. Nós não estamos falando aqui
de rapidez, onde você poderia ter a velocidade apenas, dividido pelo deslocamento, tá? A gente está falando de velocidade média. Nesse caso, a velocidade instantânea. Ele dá para você lá 540 km por hora. Tudo bem? Então, um avião voa de uma cidade para outra a uma velocidade média aproximada de 540 km por hora. Qual a velocidade média desse avião em metros por segundo? Você tem quilômetros por hora e você quer saber metros por segundo. Olha como é simples, né? Você sair de quilômetros por hora e chegar em metros por segundo, basta você fazer o quê? Dividir por 3,6. Dessa forma, 540 km por hora. Você pega 540 e divide por 3,6. Dividindo por 3,6, 540, você pode usar a calculadora, não tem problema, tá? Eu já estou pensando, eu acredito que você já saiba fazer essa divisão utilizando o método da chave, mas para a prática do nosso vídeo, utiliza lá a calculadora, não tem problema nenhum não. Pega lá, coloca 540 e divide por 3,6. Eu espero você fazer a continha. Vamos lá. Muito bem, já deu tempo. Qual foi o resultado que deu lá para você? 150 metros por segundo. Ou seja, esse avião desloca-se, tá, de um ponto a outro a 150 metros a cada 1 segundo. Ele gasta 1 segundo numa trajetória de 150 metros. Tranquilo? Show de bola, né? Vamos para a próxima para a gente entender o inverso disso. Nós tínhamos quilômetros por hora e queremos metros por segundo. Agora vamos pensar o contrário, tá? Um projétil ele é lançado a 25 metros por segundo. Tudo bem? Calcule a velocidade em quilômetros por hora. Você tem metros por segundo e quer quilômetros por hora. Então, você vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6. Fazendo isso, olha como é simples. 25 vezes 3,6, você encontra automaticamente quilômetros por hora. Vai lá no celular e bate lá, vê quanto é que dá isso. 25 vezes 3,6, eu espero, vamos lá. Já deu tempo. Quanto é que deu? 90 km por hora. Exatamente. Olha como é simples. Você não precisa estar... você tem lá 3,6 km, ou você tem 540 km. Isso vai dar em metro quanto? Você está transformando hora, 3.600 segundos. Não precisa, tá? Basta dividir por 3,6 se você tiver quilômetros por hora e quiser metros por segundo, ou multiplicar por 3,6 caso você tenha metros por segundo e queira quilômetros por hora. Tranquilo? Show? Muito bem. Agradeço. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, tá? E lembrando, pessoal, as videoaulas anteriores são tão importantes quanto essa. Assista lá, tá bom? E o conteúdo que foi descrito em toda essa videoaula foi retirado desses 2 referenciais aí embaixo. Tudo bem? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.